Atrasado, mas está lá. Baixa a cabeça, fecha os olhos mais um instante. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra, esse lugar, mas principalmente em nossos corações, Senhor. Conduza, Senhor, nossa mente cativa a Ti nesse instante. Pela Tua misericórdia, só posso usar a minha vida, os meus lábios, para liberar a palavra que vem direto do Teu coração, para o coração dos Teus filhos. E assim essa palavra vem encontrar um solo fértil no coração deles, Senhor. Venha frutificar a 30, 60 e a 100 por um. Não permita que eles saiam da mesma forma que entraram aqui essa noite, que haja cura, libertação, conversão, transformação. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo desde já todo espírito contrário ao teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os teus filhos, bate em retirada agora em nome de Jesus. E pela tua misericórdia nós clamamos, conceda nos céus abertos, manifesta a tua glória nesse lugar. E se você crê nisso, diga amém. Amém. Glória a Deus. Pedir para que você abra a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 1. Quem for achando, dá um eita glória aí, bem pentecostal. Se você não tiver a Bíblia, pega a carona na telinha, que agora está funcionando, que é uma beleza. E se você não estiver achando, tu abre em qualquer lugar, faz aquela cara de que você achou, mas fala assim, meu Deus, amém? E agora eu fico mudando o jeito que eu falo, o pessoal achava que eu falava, faz aquela cara de cachorro, né? Aquela cara de que achou, o pessoal achava que era de cachorro, cara de cachorro. Apocalipse 11, versículo 1. Amém? Todos acharam? Amém. Aleluia. Então vamos lá. É do 1 ao 14. Diz assim: foi-me dada uma vara de medir, semelhante a um caniço, e me disseram: vá, meça o templo de Deus, o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior do templo. Não meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas com pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim. Misericórdia. Não, tudo de novo não, vai do jeito que está. Esqueci de ligar o microfone para o YouTube, mas vai do jeito que está. Para causar dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo fará guerra contra eles. Ela os vencerá e os matará. Os cadáveres deles ficarão expostos na praça da grande cidade, que simbolicamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplará os seus cadáveres e não permitirá que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão pela morte deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. No entanto, depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os observavam. Então eles ouviram uma alta voz dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus em uma nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade desmoronou. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória a Deus dos céus. O segundo ai passou, o terceiro ai vem em breve. Amém? Ai, ai, ai. Glória a Deus. Antes da 7ª trombeta, igreja, antes que a 7ª trombeta ela anuncie o triunfo final de Cristo, o Senhor ele nos mostra algo que é poderosíssimo. Porque mesmo em tempos de juízo, Deus ele nunca deixa o mundo sem testemunho. Mesmo em tempos de caos, em tempos de loucura, de juízo, ele não deixa
o mundo sem testemunho dele. Amém? No versículo 3 fala: darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Em meio ao caos, ao declínio moral, à crescente apostasia, Deus ele levanta vozes que permanecem firmes, mesmo quando tudo ao redor parece ruir, mesmo quando tudo ao redor parece contrário, aquilo que a gente espera. O céu ele pode parecer em silêncio, mas sempre vai ter alguém falando em nome de Deus na terra. Mesmo que a gente não veja, sempre vai ter um homem de Deus, uma mulher de Deus testemunhando o grande poder de Deus nessa terra. No contexto judaico, 2 testemunhas eram necessárias para validar qualquer verdade diante de um tribunal. Então a gente precisa entender esse contexto para saber o porquê Deus faz todas as coisas. Então Deuteronômio 19:15 fala isso: uma só testemunha não será suficiente, será necessário o depoimento de 2 ou 3 testemunhas para que se estabeleça o fato. João, escrevendo a uma igreja perseguida sob o domínio de Roma, ele apresenta essa imagem como um lembrete profético. Deus ele é justo, a sua verdade está confirmada diante das nações. Ele traz 2 testemunhas para testemunharem e darem veracidade ao fato das coisas que estão acontecendo. E mesmo quando o império tenta silenciar a fé, a mensagem ela permanece de fé. Isso foi assim em todos os tempos, até hoje vai ser no grande dia, vai ser no final dos tempos, que já está chegando, não é isso? Escatologicamente, essas 2 testemunhas, elas representam a igreja profética dos últimos dias, revestida de autoridade espiritual e poder do Espírito Santo, chamada a proclamar o Evangelho em meio à maior escuridão da história humana. E hoje, o mundo ele continua mergulhado em enganos e vozes que distorcem a verdade. O mundo ele permanece mergulhado numa distorção da verdade absurda. As pessoas querem ouvir o Evangelho que massageia o ego, o coração, que conduz a gente a uma alegria que vai terminar, quando a maior alegria é aquela que nos conduz à eternidade, é a certeza da salvação. Deus, ele ainda procura pessoas, testemunhas que não apenas falem sobre ele, mas vivam aquilo que pregam, que não negociam princípios mesmo sob pressão, que escolhem ser luz mesmo quando isso significa ser alvo, não dá com um alvo nas costas ali, pronto para alguém sapecar. Será que a gente está disposto? Porque hoje o evangelho é de comodismo, cara. Eu não canso de falar isso. Aqui no Brasil o evangelho é muito tranquilo, por enquanto. Vai chegar um tempo que o negócio vai ficar estreito, mas do jeito que está, já tem gente que põe frouxura. O inferno ele pode rugir, o mundo pode zombar, mas Deus ele sempre terá testemunhas que vão manter acesa a chama da verdade. Você quer ser uma testemunha que vai permanecer de pé? Amém. Busca aí o testemunho do Nick. Se põe a orar, se põe a interceder, se põe com os joelhos no chão, gera relacionamento, chora na presença de Deus. Eu estava falando aqui sobre profeta no início, cara. Ser profeta não é mole não, cara. Ser profeta, ser um testemunho daquilo que Deus está fazendo, gera sofrimento em nós, gera dor. A pessoa que eu estava falando aqui em específico, essa pastora que eu fui lá, o dom de Deus, de profecia, de revelação, foi liberado sobre a vida dela nos momentos de maior terror da vida dela. A filha dela internada, entubada, desacreditada. Os médicos falaram que ia desligar os aparelhos para a filha dela morrer, porque não tinha mais jeito. E ela orando, e ela fez um voto com Deus. Não tinha nada a ver com a palavra não, mas aí Deus, E aí no hospital que estava faltou luz e não tinha gerador, ou seja, os médicos não precisaram desligar o aparelho, desligou sozinho. E ninguém nem foi lá ver, porque já queriam desligar mesmo. Só que passou várias horas e ela não morria. E aí depois de algumas horas ela foi e acordou cheia de fome. E está viva até hoje. Entendeu? Então, tipo assim, só que aí quando aconteceu isso, foi gerado em dores. Um dom que hoje ela usa para Deus. Então, se você quer ser testemunho, se você quer ser profeta, entenda que você vai passar por dificuldade. Não é só alegria, jatinho, carro do ano, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com sacrifício, entrega. Altar sempre foi lugar de sacrifício, de queimar a carne. No Antigo Testamento, queimar os animais.
hoje são aqueles que sobem aqui para pregar, para louvar. É um lugar de sacrifício. Quando Deus fala de medir o templo aqui, Ele está separando os seus, né? No versículo 1 e 2 fala assim: foi-me dado uma vara semelhante a um cajado, me foi dito, vá, meça o templo de Deus, o altar e os que nele adoram, mas exclua o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios, e estes pisarão a cidade santa durante 42 meses. Quando João recebe ordem para medir o templo, o ato não é apenas simbólico aqui, é algo profético e, vamos botar assim, jurídico, né? É algo judicial, é algo de juízo, né? Então, na cultura judaica, medir era um gesto que indicava posse, separação, proteção. E isso, né, a gente vê lá Ezequiel, ele mediu o templo em sua visão lá em Ezequiel 40, 42, e aqui João ele é instruído a fazer o mesmo, só que com um propósito espiritual. Deus está delimitando o território da fidelidade, Ele está ali separando aqueles que são seus, daqueles que estão ali só de fanfarragem. Medir o templo, o altar, os adoradores é o mesmo que dizer: ó, eu sei quem é meu, eu sei quem permanece fiel mesmo em meio à perseguição. Porque tem gente que está dentro da igreja e não está sendo fiel a Deus. Tem gente que vai, canta, chora, fala em línguas, mas não está sendo fiel a Deus. E Deus, Ele sabe. O pastor não sabe, o líder não sabe, o liderado não sabe, né? Porque quantos pastores tem aí de vacilação? Mas Deus, Ele está vindo. E vai chegar um momento que Ele vai mandar medir todo mundo, meu irmão. E aí? Como é que vai ser isso? Agora, enquanto o ato exterior é símbolo do mundo e das estruturas religiosas corrompidas, esse ato ele é entregue às nações. O interior ele representa os verdadeiros adoradores, aqueles que não se curvaram ao sistema. 2 Timóteo 2,19 diz assim: o Senhor conhece quem lhe pertence. Se a gente tem um coração que pertence a Deus, Deus ele conhece a gente. Deus ele conhece o teu coração. Não de uma forma como as pessoas gostam de falar, né? Faz besteira e fala: Deus conhece o meu coração, né? Quantos já ouviram isso ou já falaram isso aí? Não é não? Tinha uma moça que trabalhava comigo lá no Rio. Deixa eu falar, já contei essa história. E ela assim, ela passou por um grande livramento. Não sei quantos lembram aqui, sei lá quantos anos atrás isso, foi 2010, 2011, né? Passou uma Kombi, passou tudo quanto é jornal isso, uma Kombi que vinha da Baixada Fluminense levando os crentes para Sara Nossa Terra da Barra da Tijuca. E aí capotou, morreu todo mundo, só não morreu uma mulher com filho de colo. Era todo mundo da família dela e ela foi a sobrevivente com a criança. E aí ela de braço quebrado, no nervoso, né? Voltou a fumar. Sexta-feira saiu com a galera depois para beber. E eu falei para ela, falei assim: cara, pô, tu era para estar grata a Deus aí, vivendo uma história, né, de testemunho, vindo, tu, quando ela morreu, todo mundo, Deus te deu uma nova chance. Você foi a única que ficou viva com o teu filho, cara. E aí? Até a capa do povo foi absurda. Falou assim: não queriam ver Deus? Pronto, ao contrário. O povo era brabo, né? Aquele jornal era sinistro. E aí sabe que ela falou para mim: não, Deus conhece o meu coração. Eu falei: conhece o teu coração, mas Ele não vai rasgar a palavra dele só porque Ele conhece o teu coração. E tem muitas pessoas que se utilizam de uma forma errada. Só que Deus, Ele realmente conhece o teu coração. Se o teu coração está nas coisas dele, ou se você usa a palavra a seu bel prazer. Sabe quem é a pessoa que faz isso? Na Bíblia, são os fariseus. Usam a palavra ao seu bel prazer. Agora, os 42 meses aqui, que são 3 anos e meio, eles apontam para um tempo de domínio das trevas. O mesmo período profético da grande tribulação, que está lá em Daniel 7:25, Apocalipse 13:5. É um tempo em que a igreja ela vai ser testada, a fé purificada e a verdade ela vai ser separada da aparência. Porque muitos vivem de aparência. É o evangelho da comodidade. São as pessoas que vivem o evangelho de facilidade, e isso não é real. Isso é como um vapor, acaba. E hoje o Espírito Santo ele continua medindo os templos, não de pedra, mas de carne.
Somos templos do Espírito. Ele está medindo cada um de nós para saber como está o nosso coração. Cada crente, cada cristão, ele é avaliado não pela sua aparência, mas pela sua devoção. Não adianta você ter uma Bíblia grande, bonita, se vestir com a melhor roupa do mundo, botar o melhor perfume para ir na igreja, se o teu interior está podre. Se o teu coração, se a tua mente está toda deturpada, tudo destruído. Deus, ele está separando aqueles que apenas frequentam dos que realmente adoram. Porque tem pessoas que só frequentam, estão ali, mas é tipo um velório de corpo presente. Está ali o velório, está o corpo presente, mas já foi embora. Tem um monte de igreja que está assim. Tem um monte de gente dentro da igreja que é um velório de corpo presente. Não é assim que chama? Velório de corpo presente, é isso aí. Está lá o corpo, mas não está. No interior não adora de verdade. A régua do céu, ela não mede tamanho, ela mede profundidade espiritual. É isso que a gente precisa como igreja. É isso que a gente precisa como cristão. É buscar uma profundidade espiritual, mergulhar no profundo com Deus, ter experiências. É maravilhoso escutar um testemunho que não tem nada a ver com dinheiro, porque nas igrejas se basearam agora testemunha quando o cara ganha muito dinheiro. Não, eu ganhei dinheiro, eu fiquei rico, ganhei. Pô, cara, mas testemunha, vê o poder de Deus, é orar e o morto levantar, orar o outro, o coxo começar a andar, o cego ver, isso são testemunhos. É você receber uma palavra de algo que só Deus sabia, isso é um testemunho de Deus. Não que a bênção financeira não seja bênção, mas ficou focado numa guerra de quem conta uma bênção maior financeira, amém? Não é isso? E não é disso que se trata. A profundidade espiritual te leva a algo muito mais profundo do que só o financeiro. Quando Deus ele mede o templo, ele não está tirando medidas de paredes, ele está provando a fidelidade dos corações. No versículo 3 fala: darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. As duas testemunhas, elas aparecem como símbolos vivos da fidelidade de Deus em um mundo que mergulha em trevas espirituais. Elas surgem vestidas de pano de saco, uma vestimenta usada pelos profetas do Antigo Testamento como sinal de arrependimento, sinal de humilhação, de lamento. Joel, ele fala, né? Não quero rasgar as vestes, mas o coração, porque quando os caras se humilhavam, né, eles estavam eles rasgavam as vestes e botavam pano de saco. Mas Joel fala que Deus ele não quer mais isso, ele quer o nosso coração, né? Ele quer que rasgue o coração. Só que Deus ele traz aqui uma figura para os caras entenderem. O pano de saco ele não era uma roupa bonita, era um lembrete de que a mensagem do céu muitas vezes ela vem envolta em dor e confrontação. Muitas vezes ela vai ser gerada através de um sofrimento que você vai passar. Não vai ser gerada em algo maravilhoso. Não. Muitas vezes ela vai ser gerada com dores. Essas testemunhas elas recebem poder para operar sinais semelhantes a Moisés e Elias. Eu creio que seja o próprio Moisés e Elias. Até porque no Monte da Transfiguração quem estava lá com Jesus? Moisés e Elias. Apesar de haver controvérsias, eu creio que são os dois que foram arrebatados. Elias foi arrebatado. Aí Moisés, há todos os indícios que ele foi arrebatado. Não teve guerra no céu pelo corpo dele? O corpo arrebatado vai para onde? Para a glória. Teve guerra. E segundo Flávio Joséfo, quem conhece o historiador Flávio Joséfo aí? Leiam, procurem, né? É um historiador do primeiro século. Ele era líder do Sinédrio e ele tem um livro chamado A História dos Hebreus, que ele transcreve praticamente o Antigo Testamento todo até chegar a Jesus. E ele fala com riqueza de detalhes que os judeus têm de conhecimento oral deles, né? Ele foi, quando Roma destruiu Jerusalém, ele foi levado no ano 70 depois de Cristo como prisioneiro político em Roma, ganhou a cidadania romana e virou historiador. Ele era erudito, era um cara muito estudado. E lá o foco dele era convencer os filósofos gregos e romanos de que tudo aquilo que eles acreditavam em divindade estava certo, só que eles atribuíam a muitos deuses e davam nomes errados. E com um conhecimento que os judeus só passam de pai para filho dentro da sinagoga verbal. Então, assim, tem riqueza de detalhes ali que não vai contra a Bíblia, mas acrescenta valor e conhecimento histórico àquilo que está na Bíblia. Amém? Então, a história dos Hebreus de Flávio Joséfo está lá.
Então eu acredito que sejam eles, porque se Moisés não tivesse sido arrebatado, né, eu não prego religião, mas eu creio na Bíblia. Mas o kardecismo teria razão, porque se Moisés morreu e ele voltou em espírito para estar com Jesus, eu não creio que isso tenha acontecido. Amém? Porque a Bíblia diz que cabe ao homem morrer uma vez só, e depois disso virá o juízo. Então se o cara não morreu, ele foi arrebatado, ele está vivo, ele não passou pela morte ainda. Amém? Isso é doideira. Mas se eu for me aprofundar nisso aqui, é outro culto, é outra pregação, outra loucura aí. Que aluguei, eu já vi que eu aluguei um apartamento na cabeça de alguns, né? Vamos embora, é bom que vocês estudem em casa. Então, assim como Moisés, eles transformaram água em sangue e eles ferem a terra com pragas. Lá em Êxodo 7:12. Assim como Elias, eles fazem descer fogo do céu e fecham os céus para que não chova. Ou seja, Moisés e Elias, vem lá e faz o que vocês sabem fazer, meu irmão. Deus deve estar lá de cima, fala, desce lá, vai lá e faz o que vocês já fizeram, meu. Faz o que vocês sabem fazer, mete bronca. E essas testemunhas, elas representam, portanto, a lei e os profetas. Moisés, a lei, e Elias, os profetas, né? As duas grandes colunas da revelação de Deus que apontam para Cristo. Não à toa, porque ambos eles apareceram como Jesus. Eles estavam lá com Jesus lá no Monte da Transfiguração, como eu falei aqui para vocês, confirmando que ele é o cumprimento da lei e da profecia, porque foi isso que eles fizeram. Quando Moisés e eles estiveram lá no monte, estava falando assim, ó, Jesus ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Está aqui quem cumpre o que a gente veio trazendo para vocês. Tudo aquilo que a gente veio anunciando, esse cara cumpre, né? Atos 1:8 diz o quê? Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. As duas testemunhas, elas também são um retrato da igreja dos últimos dias, ungida, profética e corajosa. Porque a igreja dos últimos tempos, ela precisa ter unção, ela precisa ter uma unção profética, e ela precisa ter coragem para enfrentar o mundo de trevas. Enquanto o mundo circula o sistema da besta, Deus ele levanta uma geração que não teme perder, que prefere morrer pela verdade do que viver pela conveniência, que não se vende para ser aceito na sociedade. A igreja é chamada para testemunhar com poder e não com vaidade, com lágrimas e não com aplausos. O pano de saco ele fala de dor, arrependimento, mas o fogo que sai das suas bocas, ele fala de autoridade celestial que acompanha quem não negocia o evangelho. Quando você não negocia os princípios de Deus, aquilo que você fala sai com autoridade espiritual, autoridade que alcança gerações, autoridades que são testemunhas vivas da verdade que está escrita na palavra de Deus. Deus ele não busca popularidade, ele busca pureza. Ele não nos chamou para sermos influentes, mas relevantes no espírito. As testemunhas de Deus, elas não são conhecidas pelo brilho da roupa, mas pelo fogo que carregam na voz. Quando eles falam, sai fogo. Aí no versículo 7 diz assim: quando tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo guerreará contra elas e as vencerá e as matará. Olha aí. Esse texto ele nos leva a um dos momentos mais dramáticos do Apocalipse, porque as testemunhas elas são mortas. A besta que sobe do abismo, símbolo do sistema do anticristo, inspirado pelo próprio inferno, ela se levanta para silenciar a voz profética da igreja. O mesmo Espírito que calou os profetas, crucificou o Filho de Deus e perseguiu os apóstolos, reaparece nos últimos dias, tentando apagar a chama do testemunho fiel. E eu já vejo esse espírito anticristo atuando dessa forma. Quem consegue enxergar hoje o silenciar da voz profética verdadeira, com um monte de engano, um monte de distúrbio e conturbação dentro das igrejas e fora das igrejas? Quem consegue ver isso aí? Dá uma amém. Não pode nem dar glória a Deus por isso, porque é doideira, né? É doideira. Historicamente, a grande cidade citada por João é descrita como Sodoma, Egito e Babilônia. São três figuras que simbolizam. Sodoma simboliza corrupção moral e espiritual. Aí vamos lá.
Eu falo que hoje em dia a gente vive tempos piores do que Sodoma e Gomorra. Aí tem gente que fala, não sei o que, quando lá os caras quiseram pegar os anjos. Meu irmão, Sodoma e Gomorra eram 2 cidades pequenininhas. Hoje a gente vive isso em escala global. Essa depravação moral e espiritual em escala global. Não é algo localizado numa cidadezinha. Pegaram Mykonos, Ibiza. Lá o ferro pega, né? Mas é em escala global. Egito representa escravidão e opressão. E Babilônia representa idolatria e arrogância humana. Infelizmente, cara, essas 3 situações têm entrado dentro da igreja, tá? Tem entrado dentro da igreja. Essa cidade, ela representa o sistema mundial rebelado contra Deus, onde a fé é zombada e a verdade é vista como uma ameaça. As testemunhas, elas são mortas ali e o mundo comemora. O mundo comemora a morte deles, cara. E eu tenho falado disso aqui, cara, porque esses dias a gente viu, né, morreu um cara lá, independente do posicionamento político, quantas pessoas comemoraram porque mataram o cara lá nos Estados Unidos. O cara pode ser lá, se a gente não concordar, um concorda, ninguém pode comemorar a morte de ninguém, cara. Ninguém. Morreu um presidente que eu não gosto, cara, a gente vai comemorar? Eu quero que ele se converta. Morreu fulano. Meu irmão, a gente não está aqui para comemorar nada. Quando mataram um maluco na ponte de Niterói lá, que o governador na época saiu comemorando, não me lembro que era o governador, isso aí foi o maior escândalo. O Witzel saiu comemorando que o cara morreu, todo mundo escandalizou. E era um ladrão. E eu escandalizo também, sabe por quê? Porque quando morre um ladrão, tem uma família por trás que não tem nada a ver. E aí deve gerar tristeza no nosso coração. E as pessoas vão comemorar, cara, a morte das testemunhas. O mundo já vive isso, comemorar. Eu não concordo com ele, morreu, tem que comemorar. Ei, morreu, safado, já foi tarde. Seus filhos passam fome. Sua mãe que chora no teu caixão, tu que escolheu. Cara, onde que está o Evangelho? Onde que está o amor de Cristo nisso? As Escrituras dizem que os povos e nações enviam presentes uns aos outros, celebrando o fim dos profetas. É uma festa do inferno, é uma paródia da vitória. Só que aqui está um ponto glorioso. É uma chave. Depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entra neles e eles levantam sobre os pés. Aqueles que riram agora tremem de medo, porque eles perceberam que a palavra que tentaram entrar, tentaram enterrar, ela ressuscitou. Eles tentaram matar, enterrar os profetas, só que essa palavra ela ressuscitou. O mundo ele pode tentar calar a igreja, mas o Espírito da vida ele sempre tem a última palavra. Sempre vai ter uma igrejinha que vai estar pregando a verdade. Pode crescer um monte de estrutura em cima de mentira, mas sempre vai ter 1, 2 que não vão se curvar e vão permanecer fiéis à palavra. Pode ter certeza disso. Eu não estou falando contra a estrutura grande não, que é maravilhoso ter uma igreja que tem estrutura, é bom. Não estou falando que é errado isso não. Estou falando quando você se corrompe para chegar a isso. Entendeu? Mas sempre vai ter uma igrejinha, ainda que as grandes se corrompam, sempre vai ter uma igrejinha que vai permanecer firme e fiel à verdade. Você está entendendo? O testemunho verdadeiro ele pode ser perseguido, mas ele nunca vai ser derrotado. Nunca. Assim como Cristo ele ressuscitou ao 3º dia, Deus faz questão de provar que a verdade ela pode ser ferida, só que jamais destruída. A gente precisa entender. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11 diz assim: pois se morremos com ele, também viveremos com ele. Você entende? Que o Evangelho é muito mais sofrimento do que o uhul. O uhul é pelas vidas alcançadas, não uma vida de conforto. Você pode alcançar uma vida de conforto e deve buscar isso, não como sua prioridade. A prioridade é estar bem com Deus, é buscar Deus acima de todas as coisas. Amém? E isso pode vir secundário junto com a tua família. Só que se você quer viver o que Jesus viveu, você vai passar por sofrimento, cara. Você vai ter que morrer com ele na cruz, vai ter que ressuscitar com ele para viver com ele. Não tem outro caminho. Há momentos em que
A nossa fé parece que está morta. Pessoas podem zombar, portas podem se fechar, ministérios, sabe, podem parecer sem vida. Só que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é aquele que habita em cada um de nós. Amém? Deus, ele ainda sopra sobre aquilo que parece morto. Deus ainda sopra vida sobre aquilo que parece acabado. E quando ele sopra, aquilo que estava enterrado se levanta como testemunho vivo do poder dele nessa terra. Podem matar o profeta, mas não podem enterrar a promessa, porque o Espírito da vida, ele sempre encontra um túmulo para transformar um culto. Você está entendendo? E aí no versículo 13, está acabando, tá, igreja? Rapidinho. Vocês querem? Eu sei que vocês estão doidos para lanchar no final do culto, sair para McDonald's, minha pizza. Fica todo mundo aqui já pensando assim, que eu fiz seu lanchinho hoje. Se bem que hoje rolou churrasquinho, né? Meu glória. Eu fico cheio até. Glória a Deus. E diz assim no versículo 13: naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. 7.000 pessoas morreram nesse terremoto, e os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. O terremoto descrito por João aqui não é apenas um fenômeno físico, ele é um abalo espiritual, escatológico, um sinal de que o céu ele está intervindo novamente na terra. E ao longo das Escrituras, Deus ele sempre usou abalos para revelar a sua glória e reposicionar o coração humano. Uma vez, quando aconteceu aquele grande terremoto no Haiti, né? Haiti? Foi Haiti ou Haiti, né? Foi Haiti. Quando aconteceu, eu ouvi um pastor falando: Deus permite que essas coisas aconteçam para que a gente se torne mais humano. E eu fiquei pensativo para caramba com isso, e faz todo sentido, né? Deus, muitas vezes, ele gera esses abalos para reposicionar o coração do ser humano. Que a gente se corrompe, a gente se perde, e às vezes, quando vem essas situações, o nosso coração é reposicionado, não é isso? Sim ou não? No mundo bíblico, o terremoto era visto como a resposta da criação ao mover de Deus. Quando Jesus morreu, a terra tremeu. Até rimou. Vamos fingir que vocês estão conectados comigo aqui. Quando Jesus morreu, a terra tremeu. Olha aí, que bonito, hein? Nem parece que ensaiamos. Então, quando ele ressuscitou, a terra tremeu novamente. Então agora nesse ponto de Apocalipse o abalo volta, só que não como um prenúncio de morte, e sim como um despertar de uma nova geração, de uma geração que ainda pode se arrepender, despertar para um povo que ainda pode se arrepender, que ainda há tempo. Mesmo em meio ao juízo, o texto revela um lampejo de graça. Alguns aterrorizados deram glória a Deus. É o cumprimento do que o profeta Abacuque já havia clamado séculos antes, lá em Abacuque 3:2. Aviva a tua obra no decorrer dos anos, manifesta no decorrer dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. O terremoto ele simboliza o abalo final de todas as estruturas humanas, todas as estruturas políticas, religiosas e morais, para que apenas aquilo que é eterno permaneça. É como diz Hebreus 12:27. O que pode ser abalado será removido, para que permaneça o que não pode ser abalado. Deus está dizendo à humanidade: tudo que é construído sem mim, cedo ou tarde vai tremer. Tudo aquilo que é feito, sem a minha vontade, sem buscar uma direção, uma hora vai para o chão. Não tem jeito. E às vezes Deus permite abalos em nossa vida, não para nos destruir, mas para redefinir os nossos fundamentos. Assim como essa profeta que eu falei aqui agora, ela passou por um abalo, redefiniu os fundamentos dela. Ela não era pastora ainda nessa época. E aí quando Deus levantou o marido dela, estava levantando ela junto ao ministério pastoral, ela falou: não quero. E Deus falou: tu não lembra lá não, no CTI, no leito tal? Não lembra não? Ela falou: pronto, já lembrei. Você está entendendo? Ele redefine os nossos fundamentos. As coisas às vezes acontecem, esses abalos, para redefinir
os fundamentos. Se o que te sustenta não for Cristo, o terremoto ele vai revelar. Se aquilo que está te sustentando não vem de Deus, quando vier o tremor, vai ser revelado. Mas se a tua fé estiver firmada na rocha, mesmo quando tudo estremecer, você vai permanecer de pé. De pé. O abalo de Deus, ele não vem para nos derrubar, mas ele vem para revelar quem realmente está de pé. Só que Deus deixa claro na palavra dele, ele quer que todos se salvem. Ele quer que todos estejam de pé. E a palavra diz assim, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mas não é que Deus escolhe poucos. Poucos escolhem permanecer de pé e pagar o preço para viver aquilo que Deus tem chamado a viver. Porque não é fácil, é difícil. É em meio a dores como de parto, que vai ser gerado o propósito de Deus na vida de cada um, que a gente vai ver a glória de Deus. É com sacrifício, não é com... Vão ter momentos de que Deus vai levantar pessoas, situações, para que tenha um momento de tranquilidade, de bonança. Mas a gente não vê os 12 apóstolos vivendo tranquilidade. Quem vê aqui? Vem lá, os caras, eles encontravam alegria no meio da perseguição e da dificuldade. Eles louvavam mesmo em meio às dificuldades. Por que a igreja se perdeu dessa verdade? Por que a bênção se mede agora pela prosperidade financeira? E eu não prego contra ser próspero financeiro, não. Eu só acho que essa é uma das últimos sinais de bênção de Deus. Porque não tem um monte de ímpio endemoniado que é rico? E o que tem a ver com a bênção de Deus isso? Você está entendendo? Não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é como está o nosso coração com Deus. O preço que a gente tem pago para permanecer. Que é isso que Deus está vendo. Deus conhece teu coração. Ele está vendo você passar pelas tentações batido. Ele está vendo. Às vezes ninguém sabe, mas Deus está vendo. Ele está ali olhando. Eu falo, caraca, ele está passando batido nas paradas. Amém? Então, se você está passando por algum abalo, entenda que é para revelar que você está de pé. Permaneça. Fica de pé, baixa a cabeça, feche seus olhos em nome de Jesus. As duas testemunhas, elas nos lembram que o mundo, ele pode até tentar silenciar a igreja, mas o Espírito Santo, ele vai sempre ressuscitar a voz profética. E hoje, Deus, ele pergunta, você será parte dessa geração de testemunhas? Você será parte dessa geração que se levanta com voz profética para testemunhar aquilo que Deus tem feito e vai fazer? Ou você vai se calar diante da pressão, ou você vai permanecer firme até o fim? Igreja, os dias estão sendo conduzidos para o final dos tempos. Não é o fim do mundo como muitos filmes mostram, mas talvez o fim do mundo como a gente conhece. A volta de Jesus, o espírito de anticristo, acordos de paz, guerras, rumores de guerras, pragas acontecendo, cada vez mais a gente se aproxima. Ah, pastor, mas desde a época de Jesus, que ele foi ressuscitado, ele está voltando. Sim, mas está mais perto do que nunca. Eu sempre criei que nós somos os ceifeiros da última seara. Vocês entendem o que é isso, amém? E a gente precisa permanecer de pé como uma igreja que clama, uma igreja que não mata os seus profetas, uma igreja que se levanta com voz profética no mundo tenebroso, no mundo difícil, em meio às trevas. E se você sabe que essa palavra ela falou ao teu coração, você sabe que essa palavra ela tem a ver com aquilo que você tem vivido até aqui. Eu te convido a colocar a tua mão no teu coração, levantar a tua mão. Põe uma mão no coração e a outra levanta bem alto. E ora comigo. Senhor, levanta em mim a ousadia das testemunhas.
não negocie a verdade, que eu não troque a glória por aceitação humana, e permaneça fiel até a morte, sabendo que a ressurreição será sempre a última palavra. Senhor Deus Pai, venha sobre nós, Senhor, como igreja. Nos capacita a testemunhar, Senhor. Nos capacita a nos levantar como uma igreja que tem voz profética, Pai, que alcança os corações, gerando arrependimento a uma geração que precisa ouvir a Tua voz, Senhor. Oh, Pai, descamos os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua voz. Oh, Pai, que possamos sentir o Teu toque suave, o Teu abraço, Senhor, o Teu direcionamento. Oh, Pai, não nos deixe estar cegos, surdos, para que o Senhor tem feito e quer fazer através das nossas vidas, Senhor. Levanta, Senhor, nesse tempo, uma geração de profetas, uma geração de testemunhas, Senhor, disposta a pagar um preço, mesmo que seja de morte, Pai, para pegar o Teu Evangelho, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque quem carrega o Espírito não teme a morte, porque sabe que a ressurreição já está decretada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê nisso, você recebeu a sua oração, aplauda Ele, sua oração, aplauda Jesus, aplauda Ele, aleluia, aleluia. Eu cansei de ser o mesmo, eu cansei de ser o mesmo. Eu quero essa vida em mim. Eu vou sem você e eu sou teu, você é meu. Eu quero cuidar da tua presença. Quando a luz se apagar, quando a música calar, e quando o ver passar, eu só quero você, só quero você. Quando a luz se apagar, quando a música calar, e quando o mover passar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Dê a sua melhor salva de palmas, Jesus. Aleluia.